TLC, Treinamento de Líderes de Célula, Fundamento Histórico e Evangelização, referente às aulas 6 e 7 da apostila, páginas 15 a 18. Fundamento Histórico das Células. No livro de João, capítulo 20, versículo 31, diz: Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Tudo quanto nós vemos na palavra de Deus tem como objetivo nos levar a crer em Jesus Cristo, ter a vida eterna e assim cumprir os seus propósitos. Nós vamos delimitar os temas desse fundamento histórico aos seguintes pontos. Primeiro, nós vamos ter uma abordagem de células no Antigo Testamento, iniciando no livro de Gênesis, onde nós percebemos a realidade, o fato de Deus existir como uma trindade. Deus, na verdade, sempre existiu como comunidade. Ele é uma trindade. E onde há duas ou três pessoas relacionando em amor, em comunhão, como Deus está e sempre esteve, ali existe célula, ali existe uma comunidade. Um exemplo disso foi no Jardim do Éden, na relação do próprio Deus com Adão e Eva. Também nas famílias comprometidas do Antigo Testamento, como a família de Noé, de Josué, que não só vivia em família, como também cumpria a missão de Deus como uma comunidade. De Atos dos Apóstolos até o ano 250 depois de Cristo, a igreja ela existia e ela se expandiu durante todo aquele tempo através dos grupos pequenos, do qual chamamos células. Se você perguntasse naquela época aonde está a igreja ou aonde estava a igreja, as pessoas apontariam para as casas, ou seja, para as pessoas se reunindo nos lares. Não havia prédios naquela época, as pessoas se reuniam nos lares e ali a igreja crescia, era edificada e se expandia. Com a perseguição descrita em Atos capítulo 8, a partir do versículo 2, a igreja continuou se reunindo nos lares e se tornou muito mais difícil e complicado para ela se reunir em público, mas ela persistiu, ela enfrentou as perseguições, nada parou a igreja, porque ela se reunia de casa em casa. E por mais de 150 anos a gente vê na história da igreja que ela sempre se reuniu nos lares. Isso é fundamental para todos os dias de crise que o ser humano enfrenta, que as nações, que os povos enfrentam, que as cidades enfrentam, as calamidades. Então nós vemos o quê? Que as células são fundamentais para a existência humana, para a comunhão, para um equilíbrio na própria sociedade. Reunir em célula, reunir em pequeno grupo é fundamental para a nossa vida cristã e também para a vida secular. Jesus fez assim, nós sabemos que ele se reunia nos lares, não só por uma questão de querer entrar nas casas, mas como também com um propósito de moldar os seus apóstolos para que eles pudessem fazer o mesmo. Nós vimos também em épocas mais recentes do movimento cristão protestante, do movimento evangélico, que existiram os cristãos radicais. Lutero, por exemplo, ele não podemos dizer que ele liderou o movimento dos radicais, mas ele foi um dos radicais, E surgiram várias comunidades radicais missionárias, como os anabatistas, os menonitas, os luteritas, Dos menonitas surgiram vários missionários, inclusive um chamado Mark Zoe, que foi missionário em Papua Nova Guiné, onde ele conseguiu levar uma tribo inteira a se converter e a ser cheia do Espírito Santo. Os anabatistas, que veio de Jacob Hutter, ou os luteritas, eles não aceitavam o batismo de crianças e eles tinham também como característica o desprendimento da vida, compartilhavam a vida uns com os outros, os bens, e também praticavam o discipulado vida na vida. Durante esse tempo também, nós percebemos a entrada, a influência de um homem, a intervenção de um homem chamado Constantino, o imperador Constantino, que ele trouxe péssimas contribuições, nada de bom para a fé cristã, porque ele levou a igreja a ter uma nova posição. Constantino, para poder ter poder político e crescer, ele aceitou a entrada de pessoas dentro da igreja sem a conversão. Se as pessoas na época quisessem se tornar cidadãos romanos, eles precisavam aceitar a fé cristã. Então imagine, as pessoas entravam para a igreja sem conhecer a Cristo, elas não tinham a experiência do novo nascimento e elas ali estavam participando, se tornaram membros da igreja, somente, obviamente, com o propósito de se tornarem cidadãos
romanos, o que era um grande privilégio e que custava muito caro. Então isso realmente afetou muito a vida da igreja, e as mudanças que foram realizadas, segundo os historiadores, ela foi assim drástica, né? Ela foi catastrófica, porque essa mudança de Constantino ela perdurou desde 313 até o século 17. O que aconteceu? Primeiro, as reuniões nos lares foram banidas, né? As pessoas não se reuniam mais nos lares, como nos 250 anos anteriores. Não tinha a palavra de Deus, porque a palavra de Deus tinha que ser um sacerdote para ministrar. Não tinha liderança leiga, não tinha missão. A igreja, que para muitos era considerada uma igreja com duas asas, que nada a detinha, que ela entrava nos reinos, ela conquistava pessoas de todo tipo de religião, de crença, todos os tipos de regimes políticos, agora ela passou a ser uma igreja que tinha uma só asa. Ela voava em círculo, voltada simplesmente para as coisas religiosas do dia a dia. Então, Constantino não contribuiu em nada para a fé cristã, pelo contrário, ele atrapalhou. Nós vemos que com a reforma de Lutero surgiram vários movimentos, né? O movimento pietista, morável e o avivamento de Wesley. Lutero, embora ele não focasse em mudar a questão da liturgia ou como as pessoas se reunissem, a visão de Lutero, e pela experiência que ele teve com o próprio Deus, era de que a salvação era pela fé, né? Mas essa salvação pela fé, segundo ele, que está escrito em um dos livros de Mills, ele diz o seguinte: uma verdadeira ordem para os evangélicos, aqueles que querem ser cristãos em seu íntimo e que professam o evangelho com os lábios e na prática, devem assinar os seus nomes e se reunirem nos lares para orar, ler as escrituras, batizar, receber a ceia e realizar o trabalho cristão. Então isso aí de fato foi transformador, essas palavras de Lutero, porque ele não só tinha a intenção de ver a doutrina mudada, porque a doutrina estava errada, a salvação era por obras, não é? Mas ele também queria ver um estilo de vida diferente daquele que eles viviam como católicos naquela época. De Lutero surgiu então o movimento pietista, não é? Com Spene e Frank. Esses dois homens foram chaves na Alemanha durante um tempo em que o evangelho já não estava sendo vivido, os efeitos da reforma tinham se esvanecido, estava acabando, as pessoas estavam vivendo de qualquer jeito, as pessoas professavam uma doutrina correta, mas não viviam essa doutrina. Então o movimento de Spene e Frank foi um movimento de renovo para a Alemanha. E como ele fez isso? Não só para a Alemanha, como para outros lugares da Europa também, mais adiante. Como ele fez? Para ele, para Spene, a reforma só estaria completa se estivesse pequenos grupos onde as pessoas pudessem viver o evangelho, viver em comunhão e também propagar sua fé juntos. Então, nas faculdades, por exemplo, já o seu amigo Frank, seu discípulo, ele criou um tal Collegia Pietatis, ou seja, colégios de piedade. Eram pequenas igrejas dentro da igreja que ajudavam as pessoas a viver o evangelho. Também surgiu o movimento morável, né? As células do movimento morável é algo assim maravilhoso, porque os moráveis eram uma comunidade da Morávia, da Boêmia, né? Seguidores de John Huss, e eles foram perseguidos durante os 30 anos, e durante essa perseguição houve uma dispersão, eles fugiram para vários lugares, segundo alguns historiadores, eles foram chamados de sementes ocultas, não é? E eles eram pessoas assim totalmente devotas à vida em comunidade e à oração. Para você ter ideia, os moráveis eles iniciaram e continuaram um movimento de oração 24 horas ininterruptas por durante 100 anos. Então, depois de dispersos e orando e buscando, eles se reencontraram e reemergiu esse movimento dos moráveis através do conde Zinzendorf, que cedeu uma propriedade para que eles pudessem morar. Depois dos moráveis, e até mesmo influenciado por eles, John Wesley ele realizou todo o seu ministério em torno das classes. Ele chamava células ou comunidade, pequenos grupos, como nós chamamos hoje, de classes. John Wesley ele foi tremendamente impactado com a vida dos moráveis em uma de suas viagens aos Estados Unidos para pregar. Ali ele fala que ele realmente se converteu. Ele estava indo pregar para outros, mas vendo a vida piedosa e o poder de Deus fluindo através da vida dos moráveis, a fé deles, ele se converteu, ele disse em um de seus diários. Para John Wesley, ele não entendia
ministério, avivamento, a plantação de igrejas sem que as pessoas se reunissem em classes. E ele então dizia: aqueles que não se reúnem nas classes não podem fazer parte desse movimento. A igreja wesleyana, ela cresceu em vários lugares do mundo e principalmente por causa desse trabalho de pequenos grupos. Então, a Igreja de Cristo e o movimento moderno de missões, eles devem muito aos morávios e a John Wesley, né, parte de sua inspiração missionária, o que foi realizado através dos grupos pequenos. Da China e Coreia do Sul até o presente movimento mundial de células. Então, até aqui nós vimos que células, elas sempre existiu de um jeito ou de outro em várias partes do mundo. A igreja sempre se moveu com templos, obviamente, mas muito mais do que isso, ela permanece existente através das células. Hudson Taylor foi um missionário americano que trabalhou na China, né? Foi para o interior da China, e ali ele contribuiu muito para os movimentos das igrejas nos lares e também para as missões. Quando aconteceu a Revolução dos Boxers na China, em 1900 a 1911, mais de 5 mil crentes perderam suas vidas. E a igreja chinesa, que já se reunia em células ou em grupos pequenos, igrejas nos lares, que eles falam, como eles falam, eles passaram a se reunir, a crescer e se expandir mais e mais, né, decorrente da perseguição. Uma comunidade chinesa que se sobressaiu, comunidade de crentes, é a comunidade de Sinin, na China, né? Nessa comunidade surgiu um movimento para a evangelização de povos na Rota da Seda. A intenção e desejo deles até os dias de hoje é enviar 100 mil missionários para a Rota da Seda, enviando-os como comerciantes, negociantes, empresários, né, profissionais liberais. E o objetivo deles é começar na China, em uma certa parte da China, e chegar até Jerusalém, né, evangelizando todos os povos ali não alcançados e grupos de povos que geralmente são muçulmanos, povos do Uzbequistão, Quirguistão, Turcomenistão e outros. E é muito interessante você conhecer a vida desse irmão Yun, né? Não são grandes os homens de Deus que transformam o mundo, mas sim os fracos nas mãos de um grande Deus. Palavras do irmão Yun. Eu sugiro a você fazer a leitura desse livro, né? O Homem Celestial. É algo fenomenal, sobrenatural, como Deus usou esse homem não só para se consagrar a ele, a sua obra, a obra missionária, mas também para levar o evangelho para muitos povos na China. É algo tremendo e eu sugiro a você que leia esse livro. Então, esse é um fundamento histórico, né? É uma microaula do fundamento histórico das células. Então, até aqui, o que a gente entende? Que a igreja sempre existiu, com grupo grande e grupos pequenos, né? Mas os grupos pequenos, ou as células, como nós chamamos, eles sempre prevaleceram contra todo tipo de sistema político, de sistema religioso, de dificuldades, de calamidades. E isso não foi só no passado, perseguições, nada pôde parar a igreja, porque a igreja se reunia nos lares, assim como Jesus fez. E a questão não é puramente uma questão histórica, ela é uma questão também teológica, é uma questão bíblica, é uma questão até mesmo da maneira de Deus ser e de Deus se manifestar. Deus, ele é trindade, ele é comunidade e ele se manifesta como comunidade para nós. E eu creio que esse fundamento histórico nos ajuda a entender, com certeza, a avaliar as nossas interações cristãs, né, a moldar as nossas atitudes e também nos oferece respostas para os problemas que nós enfrentamos no dia a dia, os problemas sociais, e é muito relevante para a gente compreender com mais detalhe a questão da história da igreja através das células. Nós não podemos deixar de falar também das células na Coreia do Sul, né? E outros movimentos de células que existem em todo o tempo. Na Coreia do Sul, como na Coreia do Norte, como na China, né? As igrejas são subterrâneas, eles adoram em secreto. E eles também expandem o evangelho de uma maneira secreta. E a igreja da Coreia do Sul é a pioneira em células, né? É a igreja que mais tem células, é uma das maiores igrejas do mundo, né? E é a igreja que mais enviou missionário através do método de célula. Então nós podemos ver aí a importância da história. Agora nós vamos passar para as páginas 17 e 18, onde nós vamos estudar sobre evangelismo e missão.
A evangelização na célula, ela é uma evangelização relacional, né? Relacional. Jesus disse em João capítulo 15, versículo 8, né? Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto, e o vosso fruto permaneça. Esse fruto, certamente, é o fruto que começa com a nossa relação com o Espírito Santo, é o fruto do Espírito manifesto através da nossa vida, e esse fruto manifesto atrai as pessoas a Jesus. O Espírito Santo atrai as pessoas a Jesus através do fruto vivido em nossas vidas. Então, algumas práticas evangelísticas que Jesus não gosta, que ele não se agrada. E essas práticas geralmente elas estão relacionadas ao método de evangelização, que não é relacional. Esse não é o método apropriado para as células. Primeiro, uma ilustração disso é pegar peixes e não limpar. Você pega um peixe e você não limpa, você deixa ele estragar. Né? Ou seja, em outras palavras, você evangeliza e talvez até comece a consolidar, mas você não discipula. Você não discipula. Né? Mesa de ceia 100 pessoas. Nós fazemos eventos e comunhão de crentes, sempre estamos com os crentes, mas nunca trazemos as pessoas, no caso aqui, não crentes, para participar da nossa comunhão. Essa é uma outra ilustração do que não agrada a Deus. Frutos maduros que não foram colhidos. Jesus disse em João 4,35, levantai os olhos e vede os campos estão brancos, prontos para a ceifa. Ele nos manda erguer os olhos e perceber que os campos estão prontos para a colheita. Então, frutos maduros que não são colhidos. Nós precisamos ter uma visão de colheita. Colheita, não apenas de semear. Semear o evangelho já está acontecendo há muitos anos, mas não estamos prontos para colher, precisamos colher. Outra coisa que não agrada a Jesus é a pregação do evangelho sem apelo ou resposta das pessoas. Né? E, consequentemente, a nossa maior falha na evangelização é a integração e o discipulado. Nós pregamos o evangelho, compartilhamos a vida, mas não fazemos a integração da pessoa na igreja, no corpo de Cristo, na célula, né? E não discipulamos. Isso não agrada ao Senhor. Ele quer que nós mudemos essa atitude. Nós temos na igreja períodos separados, que nós chamamos de estações, para estar focando, né, naquilo que é mais importante para o momento. E nós temos aí, um certo período, evangelizar. Período de fevereiro até abril, né? Onde nós vamos focar em cumprir a grande comissão, pregar o evangelho, consolidar e batizar as pessoas. Uma pessoa ela é evangelizada quando, na verdade, ela foi consolidada e foi batizada. Assim, ela está pronta para se tornar um discípulo de Cristo, para entrar no processo do discipulado. E o que nós usamos para evangelizar? Nós usamos o Dia do Amigo, Lares de Paz, GES, né? Encontro Vida Abundante, que é encontro de evangelismo, consolidação, classe de batismo, né? E tantos outros métodos e estratégias para estar evangelizando na estação evangelizar. A evangelização ela é relacional porque ela envolve amizade. Né? A amizade é a chave para a evangelização. E a evangelização é algo... É como um modo alegre e apaixonado da gente viver, da gente compartilhar Cristo com as pessoas. Evangelizar é expressar e explicar. Não é apenas explicar a nossa doutrina, memorizar versículos bíblicos e falar para as pessoas, mas é expressar, é demonstrar através de servir as pessoas de alguma maneira, né? Mostrando para elas quem é Cristo, como Cristo as ama. E depois explicar para elas a razão da nossa fé e o que Jesus fez por ela. Então, a nossa meta nisso aí não é ficar procurando o próximo, quem precisa de ajuda, mas sim nos fazermos próximos das pessoas que estão ao nosso redor. Né? E o que essa aproximação produz? A aproximação, ela produz relacionamento, ela produz comunhão, ela produz confiança, onde nós teremos então a oportunidade de compartilhar Cristo com essas pessoas. E uma coisa muito importante que nós usamos na evangelização das células é o fato da gente ganhar a pessoa primeiro para nós. Não primeiro para a igreja, não primeiro para Jesus ou para a célula, mas ganharmos primeiro para nós. Se você ganha uma pessoa primeiramente para você, ela confia em você, ela acredita em você, né? Ela pode contar com você, aconteça o que acontecer na vida dela, ela não vai te abandonar.
E se ela não te abandonar, de certa forma, ela não vai abandonar Cristo, porque você vai continuar falando do amor de Deus, demonstrando o amor de Deus para a vida dela. Nós temos no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 1 ao 7, né, uma estratégia chamada estratégia homem de paz. Né? O primeiro passo dessa estratégia é a gente ir. Né? Ir, porque é o id de Jesus para nós. O passo 2 é o passo de encontrar com as pessoas, ter um encontro com as pessoas. Quando as pessoas encontram conosco, eles encontram com Cristo. O terceiro passo é oferecer a paz de Cristo para essas pessoas. O quarto passo é se dispor a orar pelas necessidades destas pessoas. As pessoas precisam ter uma experiência com o poder de Deus. As pessoas precisam ter uma experiência com o Espírito Santo. E é através da oração que isso acontece. E o passo 5 é fique de antena ligada, fique conectado, vigilante, porque Deus vai fazer com que outras pessoas venham através dessa pessoa. Então, essa é uma estratégia que nós encontramos no livro de Lucas, capítulo 10, do versículo 1 ao 7. Para evangelizar as pessoas de uma maneira relacional, nós precisamos conhecê-las melhor. Conhecer as características dessas pessoas. Segundo Ralph Neighborhood, existem cristãos evangelizando e eles não entendem o tipo de pessoas que eles estão evangelizando. Para ele, existem pessoas não alcançadas do tipo A e do tipo B. Eu vou explicar primeiramente do tipo A. O que é uma pessoa não alcançada do tipo A? É uma pessoa que faz parte do seu oikos. Ela faz parte da sua vida de alguma maneira, no trabalho, na escola, é seu vizinho, né? É alguém fácil de você alcançar, de você encontrar com ela. Essas pessoas, geralmente, elas creem em Deus, elas talvez sejam de uma religião onde Deus é onipresente, onisciente, onipotente, né? Elas falam que creem em Jesus, creem em Deus, eles não são ateus, não é? Terceiro, elas podem ter sido membros de uma igreja, talvez estejam desviadas, já tiveram alguma experiência com Deus. Quarto, elas estão buscando alguma coisa. Isso é muito importante. Quando alguém está buscando alguma coisa e ela crê em Deus, ela sempre coloca Deus como a pessoa mais importante para ela. Embora ela não viva isso, ela quer buscar em Deus e não num capeta, numa obra má, né? 5, elas estão abertas. Elas estão abertas a ouvir você, estão abertas a receber oração, e isso é chave para a gente. Né? Então a gente precisa conhecer essas pessoas do tipo A. Existem outras características mais que você mesmo vai descobrir. Depois nós temos as características das pessoas não alcançadas do tipo B. São pessoas mais difíceis, pessoas como vê na foto aí, elas tampam o ouvido, não querem ouvir o evangelho. Elas não têm interesse na fé cristã. Geralmente são ateus ou são pessoas de algum dos blocos religiosos mais resistentes ao evangelho, como os muçulmanos, né, alguns budistas e hindus. Elas não creem em Deus e não creem na Bíblia. Elas têm outro livro, elas creem num outro Deus, né? Então isso dificulta. Elas nunca foram membros da igreja. Elas não buscam o propósito de Deus nem a vontade de Deus. Para essas pessoas, a chave é o relacionamento. É você criar um relacionamento, estabelecer uma comunhão com essas pessoas. E através desse relacionamento, o Cristo que habita em você, ele vai ser a esperança de glória, a esperança de transformação para a vida dessas pessoas do tipo B. Nós já tivemos a oportunidade de evangelizar pessoas do tipo B, muçulmanos, trazê-los para Cristo, budistas, né, quando morávamos fora do Brasil, hindus, não é? Católicos, às vezes fechados, né? E às vezes até algum espírita também pode se incluir nesse tipo, dependendo das características da vida dessa pessoa. Perfil da pessoa que você está evangelizando. Você talvez esteja evangelizando alguém nesse exato momento, buscando evangelizar, há meses, talvez anos, né? E qual das características abaixo se encaixa na vida dessa pessoa que você busca evangelizar? Ela é do tipo A ou do tipo B? Não é? Se ela for do tipo A, dá para vocês estudarem a Bíblia juntos. Né? Você pode compartilhar o seu testemunho de conversão
ou você vai ter que simplesmente começar com ela fazendo caminhadas, indo na academia, fazendo lanches, né, criando esses laços aí. Você pode convidar o amigo para participar do culto. Você tem que avaliar isso. Às vezes não está na hora. Às vezes a gente acha que só chamar para ir no culto vai resolver, ou para ir na célula vai resolver. Né? Então você precisa avaliar as características dessa pessoa que você está evangelizando. Você pode convidá-lo para receber a Cristo, está na hora de você fazer o apelo. Né? Então tudo isso você precisa estar atento, né? Ou você precisa investir mais tempo para desenvolver amizade com essa pessoa. É óbvio que entre pessoas do tipo A, a gente pode fazer apelos quase que continuamente, mas quando se trata de pessoas do tipo B, já é mais complicado, a gente precisa saber o momento certo. Então, meus queridos, aqui nós terminamos essa nossa microaula, né, Fundamento Histórico das Células, e também iniciamos aí a aula de evangelização através das células. Eu espero que você tenha compreendido e que vai lhe ajudar, juntamente com as demais tarefas que você vai estar realizando para essas aulas, né, aulas 6 e 7 do nosso TLC. Nós vamos passar para você as tarefas da semana através do WhatsApp, né, e você terá algumas avaliações e tarefas para estar realizando, né, e até a próxima aula. Você também pode me contactar através do Skype durante essa semana. Que Deus possa te abençoar e até a nossa próxima aula.